Mas, Anderson, essa questão, tu falou do relacionamento familiar, né? É uma das maiores dificuldades que vocês aí na BGB Esportes enfrentam, assim, como conciliar com a família, o trato da confiança, porque vocês têm uma limite de idade, assim, para lidar com o atleta, para o empresário chegar, por exemplo, com 13, 14, 15 anos, porque os familiares estão lá sedentos pelo sonho, né? Depositando muita confiança nos filhos em busca do algo maior, realização deles, pessoal também. Isso, Marcelo, assim, eu gosto aqui na nossa empresa, dentro do agenciamento, a gente trabalhar com atletas acima de 14 anos. Porque o que eu percebo hoje, né, principalmente com os pais e com, né, os pais com os jovens, né, é uma grande angústia de que esse atleta com 10 anos, às vezes com 11 anos, com 8 anos, que eles já têm uma rotina do profissional. E aí eu acho que atrapalha. Porque os meninos, eles precisam tá jogando bola com alegria, sabe? Não pode ficar muito sério antes do tempo o troço. Né? O menino de 8 anos não pode ter empresário, o menino de 10 anos não pode ter empresário. Esses meninos, eles precisam estar envolvidos o quê? Com o dia a dia do treinamento, dos jogos, né? Tá envolvido com o desenvolvimento deles. E aí eu percebo também que o mercado do agenciamento, do gerenciamento, muito. Os caras estão muito angustiados, sabe? Querem pegar os meninos cada vez mais cedo para estar gerenciando a carreira deles, porque senão daqui a pouco outros empresários pegam. Então, assim, muita gente assim querendo fazer o trabalho e fugindo um pouco da seriedade, sabe, do trabalho. Porque o trabalho do agenciamento ele começa a ter sentido a partir do momento que o menino começa completa os seus 14 anos. Né? Porque aí o menino está dentro do clube. Né? Eu estou dando exemplo disso, mas é exemplo de quem viveu. Então eu sei do que eu estou falando. Eu tive, a partir dos meus 15 anos, dentro do clube, envolvido dentro do projeto de base, da categoria de base. E aí o menino dentro do clube, ele começa a ter cobrança do treinador, ele começa a ter cobrança do diretor, ele começa a ter concorrência. Aí sim tem sentido o trabalho do agente, porque aí o agente começa a agregar na carreira do atleta. Porque aí o menino ele já começa a ter dificuldade emocional, porque aí o treinador bota ele no banco, e aí ele não sabe muito lidar com isso, são os primeiros problemas que esse atleta começa a conviver, né? Concorrência. Então tem vários pontos que aí entra a importância do agente nisso. Né? Mas meninos de 8, de 10 anos, de 11 anos, né? Até os seus 12, 13 anos, eu já vejo, eu já gosto apenas de monitorar. Inclusive, eu falo para os pais, porque tem muitos pais que me procuram através do Instagram, ver que a gente realmente faz um trabalho sério, e aí eles querem pedir informação, querem indicar os meninos para a gente estar agenciando, né, com 10, às vezes com 8 anos. E aí eu sempre falo isso para eles, eu falo, cara, eu vou monitorar o teu filho, a gente vai acompanhando, mas a gente não gosta de interferir, de falar com o menino. Eu não gosto nem de falar com os meninos, porque o menino não entende isso. Ele vai achar que ele vai ter a sensação que ele já é atleta profissional antes do tempo, e isso atrapalha, não ajuda o menino. Eu não vou estar ajudando esse menino a se tornar um atleta profissional. E aí entra uma grande confusão também, Marcelo, Murilo e Gabriel, que é assim, muitos pais, como eles não têm muita informação com relação ao gerenciamento dos atletas, eles muitas vezes acham que o atleta ele vai ser atleta profissional, às vezes por influência. Isso é péssimo. Aí eu costumo muito usar o seguinte exemplo, fala assim, vamos supor que teu filho esteja lá na escola e ele tira a nota baixa, o que você vai falar para ele? Aí ele fala assim, eu vou falar para ele estudar mais, né? Ele está tirando nota baixa, ele precisa estudar mais. Daí eu falo assim, mas você não vai falar com o diretor lá para ele dar um jeitinho lá e fazer ele tirar uma nota na média para ele passar de ano? Ele fala, não, Deus o livre. Meu filho tem que estudar para passar. Eu falo, tá, e por que no futebol você acha que pro teu filho jogar, ele ser titular, eu preciso ir lá falar com o diretor? Ele precisa jogar pela influência nossa. Entendeu? Então, assim, eu uso muito esses exemplos para que a gente comece a trazer um pouco de realidade daquilo que a gente vê no nosso dia a dia para o futebol. O futebol não pode ser por influência também. Eu não posso fazer esse desfavor para a vida do filho desse cara, né? desse pai. Ele precisa entender também como é que funciona o agenciamento, o gerenciamento, que o atleta, que o jovem, ele precisa conquistar o espaço dele,
por mérito dele e não por influência de ninguém. Então, essas são algumas dificuldades que a gente enfrenta bastante, Marcelo, Murilo e Gabriel, dentro do gerenciamento, porque existe uma grande cultura, uma cultura ruim dentro do futebol, né? Que é essa cultura de não ter muita informação e de achar que às vezes precisa, né, a coisa precisa acontecer por influência de alguém, que a gente sabe que não é. Os grandes craques do futebol brasileiro, eles são craques porque eles demonstram dentro de campo, e não é por influência de alguém, né?